Ô Maria, tu vai pra onde, menina? Tô indo lavar as trouxas no rio, pai. O rio tá enchendo, tá subindo. Que coisa é essa? Ai, meu Deus! Ai, socorro! Socorro, pai! Pai, socorro! Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Meu nome é Rafael e agora, depois dessa, eu não entro mais em rio, não sei vocês. E aqui do meu lado, minha amiga Liz. E aí, galera, tudo bem com vocês? Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Respeitem manhã, viu? Respeitem manhã, que maldição de mãe é rolê doido. É verdade. E aqui do nosso lado, nosso amigo Neto. E aí, galera, tudo bem com vocês? E se eu ver um cara saindo do rio verde com a cabeça de cuia, com certeza eu saio correndo. Não tem né? dúvida. Importante. É isso aí, galera. Vamos lá. Então, galera, antes de começar o episódio, a gente já pede que vocês sigam a nossa página no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. Deem uma visitada lá, a gente tá sempre postando vídeos assustadores e tenebrosos para vocês terem dificuldade para dormir durante a noite. E se você tiver algum relato ou alguma sugestão que você queira, alguma história que você queira ver aqui no nosso podcast, você pode mandar para o nosso e-mail, que é nordestesobrenatural.podcast@gmail.com. Manda o teu relato pra gente que a gente vai ler com muito carinho. Liz, e se você compartilhar essa publicação do Cabeça de Cuia, que é o episódio que está sendo lançado hoje, a gente vai ler no próximo episódio e agradecer. E citar seu nome e a cidade que você tá falando. Escreve lá pra gente. É isso aí, galera. E também segue a gente lá no Spotify, no agregador que você utiliza. Segue a gente, avalia se tiver a opção de avaliar, que isso ajuda a gente bastante. Tem uma enquete lá, responde a enquete pra interagir com a gente. Isso, manda a sua opinião, segue a gente, acompanha. Fala com a gente que a gente quer ouvir vocês. É isso aí, galera. Vamos nessa. O folclore mundial é um vasto tesouro de tradições, mitos, lendas e histórias transmitidas oralmente de geração em geração.
Essas narrativas, muitas vezes, têm raízes antigas e profundas, refletindo as culturas e crenças das comunidades de diferentes regiões do mundo. Já aqui no Brasil, que é um país multicultural e diversificado, o folclore desempenha um papel importante na preservação da identidade cultural e na expressão da rica herança de diversas influências, incluindo indígenas, africanas, europeias e até asiáticas. É isso aí, Neto. E trazendo para o contexto do folclore brasileiro, especificamente o Piauí é um tesouro de histórias, mitos e tradições que refletem a rica diversidade cultural e histórica desse estado. Com influências indígenas, africanas e europeias, o folclore lá do Piauí se manifesta em uma variedade de lendas, cantigas, danças, festas e costumes que são únicos. Desde as lendas de assombração até as celebrações festivas, como o Bumba Meu Boi e o Reisado, por exemplo, o folclore piauiense é uma expressão viva da identidade local, transmitida de geração em geração, enriquecendo a cultura não apenas do Piauí, mas também de todo o Brasil. Uma das lendas de assombrações mais famosas no estado fala sobre um ser medonho conhecido por Cabeça de Cuia, uma criatura fantástica e assustadora que aterroriza todos aqueles que têm o azar de cruzar o seu caminho. É sobre esse ser fantástico que falaremos nesse episódio para tentar responder. O Cabeça de Cuia é um espírito, uma entidade, um ser da criptozoologia ou um extraterrestre? Galera, e antes da gente entrar na história, na lenda propriamente dita do Cabeça de Cuia, é importante a gente fazer aquele velho contexto geográfico para situar o ouvinte onde isso aconteceu e que contexto cultural e social a gente está falando aí, né? Envolvendo toda essa narrativa. Teresina é a capital do estado do Piauí e é a única capital da região Nordeste que não se localiza no litoral, distando, veja, 343 quilômetros do oceano. Muita gente não sabe disso, mas todas as capitais do Nordeste ficam no litoral, até por uma questão histórica, sendo a cidade mais populosa do Piauí. E essa cidade está conurbada com a cidade maranhense de Timon. Mas antes de continuar, vocês sabem o que é conurbado? Não. O que eu lembro de conurbação é que conurbação é quando duas cidades elas se juntam e elas ultrapassam esse limite territorial, não é isso? Territorial Isso. do estado, tu diz assim, né? Da cidade. Da cidade. Entendi. Isso, por exemplo, Olinda e Recife, não é isso? Isso. São cidades que acabam se misturando ali na geografia, na população. Então, você vê que a vida de uma cidade, ela também participa da outra cidade, né? Então, esse aglomerado de cidades, junto com Timon, que é uma cidade maranhense, forma a região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina, que aí já aglomera cerca de 1.200.000 habitantes, sendo a segunda RID, a região integrada mais populosa de todo o Brasil, atrás apenas de Brasília. E aí eu também quero perguntar, vocês sabem o que é RID? Não faço ideia. Não, né? Porque isso foi uma coisa que eu também aprendi durante a pesquisa para a pauta. A região integrada de desenvolvimento, ela é uma região metropolitana que engloba cidades de diferentes estados. No caso, como nessa região envolve uma cidade do Maranhão, então já não é mais considerada uma região metropolitana, mas sim uma RID, porque envolvem populações de outros estados. E Teresina é a 19ª maior cidade do Brasil e a 16ª maior capital de estado, sendo a 6ª capital mais populosa e a 7ª capital mais rica do Nordeste. Arrasou Piauí. E historicamente, Teresina desenvolveu-se ali por meio do rio Parnaíba, através da navegação fluvial, que foi muito importante, foi e ainda é muito importante para a região. Ou seja, não é só porque tá longe do litoral que a gente não vai se desenvolver, né? Exato. Mas você vê que toda capital ela tem uma questão de rio ou de mar próximo a ela, envolvida ali, né? Verdade, boa colocação. Justamente para, acho que, escoar mercadoria, Exato. pescar e por aí Isso. vai, né? Até pelo contexto em que essas cidades se desenvolveram. Não havia aviação como a gente tem hoje, né? Então era muito importante a disponibilidade de navegação, né? De possibilidade de rios e mares que pudessem promover esse transporte. E aí outra coisa importante de se colocar é que Teresina é a segunda cidade planejada do Brasil e surgiu para substituir a então capital do estado, que era Oeiras, que fica localizada ali na região central do Piauí,
mas não conseguia deter a influência comercial e industrial da cidade de Caxias, lá no Maranhão, estado vizinho. Então, houve essa movimentação para criar uma capital que pudesse competir economicamente com outras economias que estavam se desenvolvendo ali próximas. Então, a cidade acabou sendo planejada e a capital migrada para lá. A capital do estado passou a ser em Teresina. O primeiro bairro de Teresina surgiu na Barra do Poti, que é um espaço ali em volta do lugar onde o rio Poti despeja as suas águas no rio Parnaíba. E nesse local viviam os índios potis, que dá nome ao local, mas com a chegada do bandeirante Domingos Jorge Velho, muitos índios acabaram sendo mortos ali na colonização. Aquela praga. E nos jornais daquela época, a gente consegue ver que Poti não era escrito como é escrito hoje, né? Era Poti com Y no final. Então houve uma mudança aí, né? E aí os índios que sobreviveram acabaram se juntando aos fazendeiros da região e formaram a Vila do Poti, que hoje é o bairro Poti Velho. É considerado o bairro mais antigo de Teresina. E as origens desse povoado, que posteriormente se tornaria o bairro do Poti Velho, remontam a muito antes da criação de Teresina. Isso é importante deixar claro, porque, embora Teresina tenha sido uma cidade planejada, houve uma influência de um povoado que já existia ali na região. No caso, havia um povoado às margens dos rios, e aí, naturalmente, os governantes observaram, avaliaram que aquele seria o melhor lugar para construir uma cidade. Então, como tudo acabou se misturando com o tempo, o que antes era a Vila do Poti, hoje passou a ser o bairro do Poti e considerado o bairro mais antigo. Embora, quando esse povoado foi montado, foi construído, a cidade de Teresina ainda nem existisse. E a cidade foi construída às margens do rio Parnaíba, lá em 1852, pelo então presidente da província, José Antônio Saraiva. E os mais antigos registros do povoado retrocedem a dezembro de 1797. Vejam só como era antigo, quando teve início a construção de uma capela ali, sob a invocação de Nossa Senhora do Amparo. E o rio Parnaíba também é conhecido como Velho Monge, né? É, tem isso também. Existe uma nomenclatura bem própria, é tipo Velho Chico, do São Francisco. Né? Existe uma analogia interessante. E as primeiras observações sobre o rio Parnaíba foram feitas por Nicolau Rezende por volta lá de 1640, quando ele sofreu um naufrágio nas proximidades da foz do rio. E outra coisa, antes do nome atual, Parnaíba, o rio possuiu vários outros nomes. E eu vou tentar ler aqui, porque tem algumas pronúncias que são estranhas. O primeiro nome é Fankelkos, que eu não sei exatamente de onde veio esse nome. E o que significa, né? E nem o que significa, mas também ele já foi chamado de Rio Grande dos Tapuios, Rio Paravaçu, Rio Paráguas e Rio Paranhíba. E a gente tem nomes aí que definem mais ou menos como é o Nordeste que a gente vê hoje, né? Nomes que vêm de indígenas. Heranças indígenas fortes. Heranças indígenas, exato. Exato. E nomes muito semelhantes, né? A gente vê Parnaíba, Paranhíba, Paraíba. Parnaíba. Isso. E aí, Neto e Liz, também é importante ressaltar que o nome Parnaíba se deve ao bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Por quê? Porque esse nome foi dado em recordação da terra de onde ele nasceu, a vila de Santana de Parnaíba, que fica lá nas margens do rio Tietê, em São Paulo. Que também é um nome indígena, né? Que também é um nome indígena, verdade. E com a formação do território da província do Piauí, em 1718, o rio Parnaíba serviu como uma divisão geográfica com o vizinho estado do Maranhão. E aí, se vocês pegarem o mapa, vocês vão ver que realmente toda a divisa do estado do Maranhão com o Piauí é o contorno do rio, que o rio faz ali cortando os estados. É bem interessante. Etimologicamente, o termo vem da língua tupi e significa mar ruim, através da junção dos termos Paranã e Aíbe. Só que José de Alencar, lá no seu romance bem conhecido, Iracema, ele estabelece que o significado é rio que é braço de mar. Só que isso é uma interpretação que é dada pelo autor. Fica aí para os historiadores decidirem qual a verdadeira origem. E rio que é braço de mar é Paranhê-Riba, né? Em tupi. Paranhê-Riba. Isso. E aí toda a economia e a história do Piauí, de alguma maneira, ela se liga ao rio Parnaíba. Por quê? Por conta de toda a potencialidade de seus recursos naturais, que proporciona ali um desenvolvimento de inúmeras atividades, sejam elas pesqueiras, agropastoris, navegabilidade comercial naturalmente, geração de energia elétrica, abastecimento urbano e também lazer ali dos locais, entre outras coisas. Ou seja, a gente vê que realmente é um rio
com uma presença muito forte, tanto na história de Teresina e do Piauí, quanto na cultura até hoje. A presença do rio é constante na vida daquelas pessoas ali. E aí, pessoal, já indo pra lenda, a lenda ela tem muito a ver com o rio Parnaíba, ali o encontro entre o Poti e o Parnaíba, que eles chamam de Barra do Poti. E assim, vale ressaltar que a maioria esmagadora das pessoas de outros estados do Brasil não conhece esse personagem folclórico, nem a tragédia da sua vida. O Cabeça de Cuia é uma lenda genuinamente piauiense, forjada nas proximidades do que seria sua futura capital, Teresina, embora se achem nela algumas semelhanças com outros entes misteriosos. É, que a gente vai fazer as relações mais pra frente. E aí, gente, antes da gente começar aqui a contar a lenda pra vocês, eu acho importante a gente avisar, fazer aquele velho aviso de conteúdo sensível, tá? Pra pessoas que não se dão bem com esse tipo de conteúdo, de violência e tal. Então, vou avisar aqui logo pra vocês que o bagulho vai ficar meio doido agora. Meio pesado. Meio pesado. Então, vamos lá. A lenda do Cabeça de Cuia, ou o que quer que tenha formulado essa lenda, ocorreu aí por volta de 1800, lá nesse lugarejo, a Vila do Poti, que era uma vila de pescadores na época. Ali vivia um pescador de nome Crispim e a sua velha mãe. Eles são os personagens principais da nossa lenda. E aí, o que é que foi que aconteceu? Após uma pescaria que fracassou, Crispim ele foi bastante repreendido por sua mãe. Ele não tinha trago peixe para casa e a única coisa que eles tinham naquele dia para almoçar seria o fêmur de um boi. E aí, Crispim, irritado com as reclamações, com as brigas ali com a mãe, ele se descontrolou, surtou, tirou um osso da panela quente, o osso do fêmur do boi, né? E com ele arrebentou a cabeça de sua mãe. Enquanto ela agonizava no chão, ela acabou proferindo uma maldição para Crispim, que era o seguinte: ele se transformaria num monstro aquático, solitário e agressivo, e só desencantaria após devorar 7 Marias virgens. Crispim então caiu na real e lamentou desesperadamente o matricídio que ele tinha praticado, mas era tarde demais porque a maldição lançada já estava em curso. Então o pescador se transmutou nesse ente aquático que passou a ser conhecido como Cabeça de Cuia. Ele tinha um corpinho raquítico, uma pele lodosa e um cabeção ovoide. E passou a viver no encontro das águas dos rios Parnaíba e Poti. E aí, Liz, tem outra versão também da lenda, que é descrita pelo historiador e folclorista Câmara Cascudo, que ele dá alguns detalhes que são um pouco diferentes, né? Ele meio que estabelece alguns detalhes que não ficam tão claros nas histórias mais comuns que você vai ouvir. Ele diz que essa lenda se originou de um rapaz que não obedecia à mãe, maltratava e acabou abandonando a sua família em algum momento. Não fica claro se ele abandonou num momento específico ou se ele tinha esse hábito de negligenciar a família. E por esse motivo ele foi amaldiçoado e condenado a viver durante 49 anos nas águas do rio Parnaíba. E só depois dele devorar 7 Marias, ele voltaria ao estado natural, se desencantando. E também nessa versão fala que a mãe também continuaria existindo enquanto ele viver nas águas do rio. Ou seja, a mãe realmente é parte da história. Uhum. Pois é, Rafa, e tem também uma terceira versão que conta a história de um garoto muito pobre que vivia ali nas margens do rio Parnaíba. E um certo dia ele chegou para almoçar e não gostou do almoço que foi servido pela mãe. Já revoltado, ele arremessou o osso contra a mãe, ferindo ela mortalmente. Ela estava morrendo, no caso, né? Antes da mãe morrer, ela amaldiçoou ele a ficar vagando pelo rio. Também como efeito dessa maldição, Crispim ficou com a cabeça muito grande, no formato de uma cuia. Segundo a lenda, o mal do garoto só teria fim quando ele se relacionasse sexualmente com 7 Marias virgens. Então, assim, se relacionar sexualmente é meio que um estupro, porque ninguém vai se relacionar com
Consentidamente, né? Consensualmente. Consensualmente. Acho que não seria a mesma coisa daquela... A forma na água, né? Acho que ninguém ia querer se relacionar normal assim por querer com cabeça de cuia. Ele realmente teria que estuprar, né? Que forçar o ato sexual com 7 Marias. Virgens. Virgens, ainda por cima. Nossa, que pesado. Então a gente já estabelece aqui, independente da versão, existem alguns detalhes que são padrões. A participação da mãe, do pescador, do rio, do osso e o assassinato, do alimento. o matricídio, né? E a maldição da mãe. E que a maldição é uma consequência da mãe, do ato, uma reação da mãe em relação a Crispim. E as Marias, né? As 7 Marias, virgens. Pronto. E aí, depois de todas essas versões, criou-se uma história. Como lhes disse, a gente não sabe exatamente o que aconteceu ali por volta de 1800, mas a gente já consegue meio que estabelecer que alguma coisa aconteceu. E a partir disso, surgiu a lenda do Cabeça de Cuia. Nessa lenda, conta-se, né, que costuma aparecer no Rio Parnaíba um monstro que ataca os desavisados que, por algum motivo, estejam ali de bobeira nas margens do rio. E esse ser desconhecido vai traiçoeiramente se aproximando, pouco a pouco, do indivíduo. Se este não sair a tempo, será apanhado por ele e afogado ali nas margens do Rio Parnaíba. E aí eu fico pensando, será que tem jacaré nesse rio? Porque parece uma coisa meio, sabe, jacaré ele costuma caçar assim, ele vai devagar. Sorrateiro. Quando ele pega você, ele... Verdade. Lau. E esse ser, que às vezes é chamado, é referenciado como um duende, também é capaz, também acaba emborcando ali as canoas de pescadores e matando os pescadores afogados nas águas do rio. Ele também assusta e ataca as lavadeiras e banhistas que estejam ali nas margens do rio. E, por conta disso, muita gente antigamente acabava com medo ali de se banhar nas margens do rio, de banhar no Rio Parnaíba, por medo do Cabeça de Cuia. Muita gente não se banhava no local por medo do Cabeça de Cuia. Inclusive, quando alguém se afogava nas águas do rio, de um dos 2 rios, os locais acabavam atribuindo o episódio à ação do Cabeça de Cuia. Ou seja, existe realmente um envolvimento das pessoas com as histórias que são contadas envolvendo não só o ser, mas também o rio. Porque a gente também não pode definir que todos os afogamentos foram consequência, mas quando pessoas se afogavam... Quando acontecia alguma tragédia ali no rio, as pessoas associavam ao Cabeça de Cuia. Cabeça de Cuia, exatamente. Exatamente, Liz. E aí também é dito que esse ser devoraria de 7 em 7 anos uma moça de nome Maria, mas que também, por vezes, ele pode devorar sim os meninos que nadam no rio. E por isso as mães acabavam proibindo os filhos de se banharem ali. E aí a gente já pode fazer uma relação com a comadre Florzinha. Foi exatamente o que eu pensei. Pois é, por quê? Porque pode ser também que as mães tenham utilizado aquilo ali, a história que já é viva ali na comunidade, pra botar um pouco de medo, com medo dos filhos se afogarem mesmo, por acidente, alguma brincadeira. Uma forma de usar a lenda pra educar, entre muitas aspas, né? Disciplinar as crianças. Disciplinar as crianças. E aí, Liz, se uma pessoa estivesse banhando ali nas águas do Rio Parnaíba, de boa, tranquilamente, e por azar acabasse dando de cara com Cabeça de Cuia, o que é que essa pessoa iria ver? Olha, é possível a gente encontrar algumas variações sobre o aspecto do Cabeça de Cuia, mas em geral ele é descrito com um aspecto humanoide e uma cabeça desproporcionalmente grande. E aí o historiador e folclorista que a gente já citou aqui, Câmara Cascudo, ele descreve nos livros dele que o Cabeça de Cuia era um sujeito que vive dentro do Rio Parnaíba, que é alto, magro, de grande cabelo que lhe cai assim pela testa, e quando ele fica nadando, o cabelo vai sacudindo assim junto com a água, bem medonho, né? Assustador. E o Cabeça de Cuia é dito que faz suas excursões na enchente do rio e poucas vezes durante a seca, ou seja, é mais fácil você dar de cara com Cabeça de Cuia enquanto o rio estiver cheio. Se estiver seco, é bem mais raro de vê-lo. E assim, embora ele seja um ente aquático, ele é também descrito como um ser ígneo, ou seja, ligado ao fogo. E por causa disso,
dele ser ligado aí ao fogo, às vezes ele é descrito como uma luz misteriosa que vai deslizando no rio, segundo alguns relatos das pessoas mais antigas que moravam ali no bairro do Poti Velho. Ou seja, também a aparição de luzes misteriosas são associadas ao Cabeça de Cuia também ali na região. Tem alguns reflexos da lenda que ficam mais afastados de Teresina. Porém, quanto mais a gente vai se afastando de Teresina, o Cabeça de Cuia ele vai perdendo aquelas características originais dele. Portanto, é uma legítima lenda piauiense e de feições puramente lá de Teresina. Então, assim, você vê que uma lenda é algo muito local e muito forte ali na comunidade. De Teresina, né? De Teresina. Porque isso. mesmo que a lenda tenha se espalhado pelo estado, ela vai ganhando conotações diferentes na medida em que se afasta da origem da lenda, que é Teresina, o bairro do Poti Velho. Aquele famoso telefone sem fio, né? Exato. Isso. Queria mandar um abraço pra galera de Teresina. Massa. Elis e Rafa, é importante a gente também falar sobre as curiosidades, né? Porque, por exemplo, no bairro do Poti Velho, que é muito abundante em argila, lá tem um centro cerâmico com dezenas de oficinas que produzem jarros, potes, filtros, decorações e estatuetas, sendo muito visitado por turistas diariamente. Inclusive, se você for visitar o Piauí e passar por Teresina, dá uma visitada lá para dar uma conferida no Parque Ambiental Encontro dos Rios. Esse parque foi criado por uma lei municipal em dezembro de 96 e ele contém 3 hectares. É um parque bem grande, né? Grandão. Gigante. Dentro desse parque, ele vai ser decorado com jardins, mirantes ecológicos, espaço para exposição, posto de informações turísticas, um aconchegante restaurante flutuante. Que massa, um restaurante flutuante, hein? Eu fiquei a fim de ir. Sim. E o que complementa e trazendo para a nossa história é uma estrutura que está dentro desse parque, é uma estrutura enorme, feita com cimento oco, em homenagem ao Cabeça de Cuia. Ele é rodeado pelas virgens dessa lenda. Que massa. 7 virgens. São 7 virgens, exato. Enquanto o Cabeça de Cuia ele é de tamanho gigante, essas virgens elas são de tamanho pequeno e de forma roliça, aproximadamente do tamanho de uma pessoa, não é isso? Tamanho natural, né? Tamanho natural. Curiosamente, o artista que modelou fez uma delas grávida. Inclusive, a gente vai deixar a foto desse monumento, que é bem bonito, no nosso Instagram, tá? No post do episódio. Massa. Liz. Agora sim, eu fiquei me perguntando, por que será que ele fez uma delas grávida, hein? A gente vai falar disso. Vamos já. chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Isso, galera. E tem outra curiosidade também, que é a relação da lenda do Cabeça de Cuia com seres extraterrestres. Por quê? Porque há relatos de seres estranhos ali com a descrição. Há relatos de seres estranhos ali com a descrição bem parecida com o Cabeça de Cuia que teriam sido avistados nos rochedos da Serra do Canto do Inferno. E só para deixar claro, a gente não conseguiu encontrar no mapa esse lugar, então presumimos que seja uma nomenclatura dada por pessoas dali, dos locais. Eu me pergunto, será que é Canto do Inferno porque é muito quente? Porque é muito quente. Pois é. Vamos tentar descobrir isso em algum momento. Afinal de contas, Teresina é conhecida por ser um dos locais mais quentes do Brasil. Do Brasil, é verdade. E aí, lá nessa serra, que fica ali às margens do Rio Longar, lá no norte do estado, no município de Buriti dos Lopes. Que é, inclusive, em Buriti dos Lopes que a gente trouxe no segundo episódio da gente, que é sobre locais assombrados, que tem uma casa assombrada lá, fica lá no norte do estado. Isso. Mas aí, ao contrário do ser lá de Poti Velho, do Cabeça de Cuia, aquele ser misterioso e até meio agressivo, que pega as pessoas e leva para o rio e tal, esses seres lá do Longar, avistados lá no Longar, eles aparentemente não fazem mal a ninguém. Embora, naturalmente, assuste quem quer que os aviste. Até porque quem é que quer ver? Um bicho estranho, cabeçudo, né? E outra coisa também que é interessante é que, como muitos turistas, que a gente até citou no início, não conhecem a lenda do Cabeça de Cuia,
Quando eles vão visitar ali o Porto Velho, que tem essa parte cerâmica, né, de artesanato muito forte, e tem muitas representações do Cabeça de Cuia, esses turistas acabam associando as imagens a representações de extraterrestres. Isso até frustra um pouco os artesãos, porque eles nunca conseguem identificar o que está sendo representado de fato, né, a lenda do Cabeça de Cuia. E aí, trazendo ainda para essa questão de ser alienígena, de não ser, a gente achou alguns livros inspirados nessa lenda, e um desses livros ele foi publicado em 2002. É o livro Cabeça de Cuia, Monstro ou ET, que é de autoria de Reinaldo Coutinho. Esse livro explora a relação entre essas descrições do ser com os relatos e imagens de extraterrestres que a gente conhece aí, né, de filme, de série e da cultura pop em geral. E um detalhe, Liz, só para aproveitar aqui a deixa, é que a gente não conseguiu encontrar esse livro para vender. Nem em Sebo, nem Amazon, livrarias, enfim, a gente não conseguiu encontrar esse livro. Se você souber, manda pra gente o link aí, que a gente tá bem interessado em conhecer mais essa história, beleza? Massa, Rafa. E assim, Liz, continuando na parte da cultura pop, existe uma versão adaptada e sem violência sobre o Cabeça de Cuia, que foi lançada em março de 2021, no Parque Encontro dos Rios, lá onde tem as esculturas. O livro Crispim, o Menino do Rio, da autora Célia Revilândia, mostra uma versão da lenda para as crianças. O lançamento fez parte do painel Marco Mulher, que foi realizado em 2021 pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. E eu achei interessante porque o objetivo desse livro é justamente desmistificar, né, a lenda, deixar ela, tirar esse peso da violência contra a mulher, que é muito forte aí nessa lenda, e eu achei bacana que eles conseguiram trazer de outra forma. Exato, eu também achei muito bacana. A autora relatou que, mesmo que seja usado recursos narrativos diversos, dizer com naturalidade que uma criança mata a mãe por causa de comida nunca é uma ideia que deve ser comunicada. Além de reforçar a violência contra a mulher, como Liz estava dizendo aqui. Foi pensando nisso que ela resolveu dar uma repaginada nessa história. E tá de parabéns, achei muito louvável isso daí que ela fez, bacana. Muito bom, Célia. Também. Neto, e ainda falando sobre essa questão de trazer a história de outro ponto de vista, né, dar uma repaginada aí na história, em maio de 2019 foi lançado um outro livro que se chama Maria e o Cabeça de Cuia, que é de autoria de Elizabeth Rodrigues Salles, que é professora lá do Instituto Federal do Piauí, lá no campus de Teresina Central. E nesse livro, a autora ela traz a lenda do Cabeça de Cuia recontada sobre a ótica de uma das Marias de Crispim, uma dessas Marias que ele iria pegar, né? E aí, essa narrativa, ela descreve esse dilema do monstro das águas do rio Parnaíba ao ele se deparar com uma situação inusitada, ele se apaixonando pela sétima Maria, né? Pela sua sétima vítima. Que seria a derradeira para ele se desencantar. Para ele se desencantar. Eu achei muito interessante. Eu fiquei aqui com muita vontade de ler esse livro. E aí, será que é por causa disso que o autor fez uma das 7 Marias grávida? Eu fiquei pensando nisso. Galera, e também não é só nos livros que se restringe às influências do Cabeça de Cuia. Porque em 2011 foi lançado Cabeça de Cuia, A Dor que Antecede a Praga, que é uma versão da história em formato de quadrinhos, de autoria de Edinaldo Carvalho. Então a gente já vê que é uma lenda forte ao ponto de criar influências das mais diversas expressões. Quadrinhos, narrativas diferentes, não é verdade? Versões alternativas. E nessa versão, em quadrinhos, o autor traz uma versão de horror moderno para a saga de Crispim, apresentando aí uma leitura que é, por vezes, poética, da maldição e da tortura do personagem. A obra narra a lenda do Cabeça de Cuia de uma maneira bem original e horripilante, atualizando, contextualizando e humanizando o personagem, não se limitando a apresentar o Crispim apenas como um assassino da própria mãe, mas também tem aí um estudo da loucura, uma preocupação social de tentar justificar o injustificável, que no caso o matricídio, o jovem que sofre preconceito dos vizinhos, o rapaz apaixonado que não recebe um olhar da mulher amada, entre outros. Ou seja, há uma tentativa de humanizar e contar a história num formato diferente, também de uma perspectiva bem diferente, né? Humanizando o personagem
e uma perspectiva mais completa e complexa, né? Isso, Toda a é. história da lenda. Com certeza. Pois é, Rafa. E aí, continuando nessa pegada literária, há um romance publicado com inspiração direta nessa lenda, chamado O Cabeça de Cuia, de autoria de Vinícius Bandeira. A história se passa por praças, bares, igrejas, cabarés, cadeias e rios, vendo a dinâmica opressiva e os flagelos que atingem Teresina até os dias atuais, desaguando num desfecho de tragédia e paranoia. E aí a gente também serve como uma forma de crítica, né? Ele usa o texto literário, o romance, como crítica às coisas que a gente tem ali em Teresina, no Piauí, as desigualdades. E aí, galera, também tem uma trilogia. Essa trilogia de romances, sintetizados por Eduardo Prazeres, são verdadeiros best-sellers lá em Teresina. São livros de fantasia que dão uma atualizada na história desse pescador matricida. Esses livros estão disponíveis em diversas instituições de ensino do Piauí. Trazem sempre enredos recheados de suspense, ação e fantasia, e têm conquistado o carinho e entusiasmo de leitores de todas as idades e dos mais variados segmentos sociais e intelectuais. Esses livros também, essa trilogia, está disponível no Amazon, caso alguém queira comprar e dar uma valorizada aí Na cultura local. E também não é só essa trilogia que está disponível na Amazon, viu, galera? O quadrinho do Cabeça de Cuia, lá, A Dor que Antecede a Praga, de Adinaldo Carvalho, também está na Amazon. E o romance de Vinícius Bandeira, que ele foi bem objetivo no título, Cabeça de Cuia, também está disponível na Amazon para... É nesse quadrinho que ele tem preconceito dos vizinhos, né? Que ele é apaixonado por uma mulher e essa mulher não olha pra ele da mesma forma. Vai seguindo essa linha de raciocínio, né? Isso. E aí, galera, a gente chega na parte que a gente vai dialogar um pouquinho sobre as hipóteses. E eu, antes de falar a minha hipótese, que eu acho sobre a lenda, eu queria saber de vocês, Rafa e Neto, o que é que vocês pensam que é o Cabeça de Cuia? Então, Liz, eu tenho uma hipótese, assim, depois de todos esses fatos e relatos que a gente deu, eu fico pensando, aquela luz na água, será que não era reflexo da lua? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eles sabem o que é a lua, então, Sim. né, eles vão, tipo, não, era uma coisa como se fosse fogo na água, era uma coisa ígnea, né? E teve um momento que foi falado nos relatos de que ele se move como se fosse sacudindo os cabelos, né? E aí eu fiquei pensando, será que essa coisa que se sacode, e eu até falei antes sobre um jacaré, porque é uma criatura que pega as pessoas ali na beira do rio, traiçoeiro, e ele se sacode, ele vai como uma cobra, ele vai mexendo de um lado para o outro, né? E enfim, eu termino só pensando numa coisa também. Claro, tudo isso tem a ver com falta fatos, né? Assim, pra gente, documentação, pra gente saber se alguém fala, tem relatos, sabe? A gente não encontrou nenhum relato de alguém específico, recente, falando que viu algo específico assim. E aí, isso só me lembra a lenda de João e Maria, que era uma lenda não, né? Uma história criada com o objetivo de impedir que as crianças fiquem andando na floresta sozinhas, né? E aí, olha, as crianças não podem ficar andando no rio, não brinque com isso, cuidado com isso, da comadre Flozinha também, tá entendendo? Eu fico pensando nisso, sabe? Não que eu desacredite na história, mas eu fico pensando que pode ser uma lenda também criada com o objetivo de, olha, não deixe suas crianças ficarem andando no rio, cuidado com o rio, que pode ter criaturas lá que, tipo, cuidado, são traiçoeiras. Mas assim, também, o que é que tu acha, Rafa? Vê, eu queria fazer um apontamento antes sobre a presença de uma mulher grávida na representação feita lá pelo artista no parque, né? Porque a gente já pode também entrar nessa questão de, tipo, por que uma delas está grávida? Porque isso também fala sobre como eles enxergam a lenda ali, né? Há uma construção simbólica sobre relação sexual, sobre a paixão do Cabeça de Cuia, mesmo que sejam em versões
posteriores, mas eu acho que isso é um reflexo de uma construção feita ali pelos locais da lenda. E até porque aconteceu alguma coisa ali em 1800 para dar origem, para dar o start Na a essa lenda. lenda. Exato. Sim. Por isso que eu penso isso, assim, eu acredito, puxando para o que vocês perguntaram, eu acredito que aconteceu alguma coisa ali, lá em 1800, nos meados ali de 1800, que deu origem à lenda. Agora, e que essa lenda, e que essa origem, o que quer que tenha acontecido, ela tem a ver com uma relação mal resolvida de Crispim com alguma menina, alguma mulher que ele, porventura, tenha se apaixonado, envolve a relação dele com a mãe, envolve uma questão de fome e miséria, porque o osso está presente, o lance da pesca não ter sido bem sucedida, e só tem um osso, uma sopa de osso, às vezes relatado, né, como era uma sopa, um caldo que a mãe estaria fazendo com o osso, que era o que tinha para comer. E que ele não se agradou do que tinha para comer, né? Então é muita coisa social envolvida, porém psicológica também, né? Isso. Por isso que eu acredito, assim, eu acho que realmente aconteceu sim alguma coisa, um matricídio, houve sim algum contexto que envolve toda a questão histórica, cultural, econômica e social dali do lugar, que resultou, né, numa história que chocou os moradores, e a partir disso, isso se mesclou com lendas e talvez avistamentos de coisas e seres que porventura aconteceram ali. Aí tu falou o negócio do jacaré, né? Então, isso só, para mim, isso enriquece a proposta. Por quê? Porque pode ser que tenham mesclado elementos de medos que existiam ali. E a gente tá falando aqui, mas eu não sei nem se tem jacaré lá, né? Pois A gente não sabe se tem jacaré lá, Gente, mas... é rio. Aparece jacaré na enchente na Caxangá, minha Pois gente. lá em Rio Doce eu já vi. Quem dirá num rio Parnaíba, que é um rio grande, com certeza tem jacaré. Tem jacaré, eu não sou também bióloga, mas eu tenho certeza que tem jacaré. Acabei de dar uma gulgada aqui, tem sim jacaré. Tem jacaré, pronto. Então tem jacaré. Então a gente pode associar, eu acredito sim, que foram uma correlação ali de situações que aconteceram, que se originaram na história de Crispim, que provavelmente tenha existido, um Crispim de fato, porque é um nome muito específico. Sim. Não fala-se o nome da mãe, mas fala-se o nome de Crispim. Isso meio que, para mim, dá uma certa realidade às coisas, né? Não a lenda em si, mas pelo menos ao que deu origem a ela. Aí tu citou os jacarés, o sorrateiro, o ser sorrateiro, né? Então, talvez tenha havido uma mescla de elementos ali que foram percebidos e que assustavam de alguma forma a comunidade local, associadas a algo sobrenatural, que é o ponto que eu quero chegar, porque eu particularmente sou muito adepto, eu como entusiasta da ufologia, eu sou muito adepto da hipótese extraterrestre. Por quê? Porque quando você vê as lendas no Rio Longá, lá de Buriti dos Lopes, onde seres com descrições semelhantes são vistos, são avistados, embora não sejam agressivos, mas são avistados, e cria-se uma relação simbólica ali, semiótica, né? Com o Cabeça de Cuia, com as representações do Cabeça de Cuia, eu fico pensando, será que não aconteceu algum tipo de avistamento ali pelo Rio Parnaíba, o Rio Poti? 1800? Ou depois, ou antes, tá entendendo? Tipo ali, naquelas imediações ali, e aí uma história foi se juntando à outra, e construiu-se a história do Cabeça de Cuia que a gente conhece hoje. Inclusive a questão do serígnio, né? Por quê? Porque existem pessoas que veem bolas de fogo, luzes, que percorrem os rios e são associadas à presença do Cabeça de Cuia. Então isso me fez pensar, será que na verdade tudo não está se falando de um fenômeno só? Mas ali permeado de interpretações vindas de possibilidades das mais diversas. A questão histórica de um fato que talvez tenha acontecido, o jacaré que pegava a galera e puxava pro rio, para dentro das águas. Então tu acredita que, de fato, ocorreu algo histórico, ali ocorreu um matricídio, certo? Um pouco depois, ou bem depois,
aconteceram avistamentos de OVNI, não é isso? E eles atrelaram uma situação à outra e é possível. É possível. No boca a boca, tá ligado? Exato, exato. É possível, é possível. Eu tenho uma hipótese, assim, bem, bem diferente da de vocês. Como todo mundo já sabe, eu sou bem believer. Eu acredito, sim, que aconteceu algo em 1800, que houve esse matricídio, pode ter ocorrido essa maldição e tal, mas eu creio que a partir do momento que ocorreu aquilo ali, começaram a acontecer coisas no rio e as pessoas viram, né, essa criatura e tudo mais. E eu achei muito curioso quando eu li aqui na pauta a palavra desencantar e encantar. Eu acredito na presença dos encantados e eu acho que o pessoal lá do Piauí também acredita, né, nessa questão dos encantados, que são seres que habitam os ecossistemas, né, as florestas, as águas, os rios, os mares, e que são seres que interagem com a gente, assim como a gente comentou em Comadre Florzinha, são seres que têm personalidade própria, que têm a sua história própria, e que por algum motivo ali, que a gente não vai saber explicar, mas que tem a ver com algo divino, algo sobrenatural, superior, como queira chamar, que esse ser conseguiu ter esse poder, virou aquela coisa, né? E essa coisa, esse ser, consegue sim interferir na vida das pessoas, porque assim, a gente não achou um relato direto, mas com certeza devem ter, os moradores devem ter relatos. Ah, aconteceu com fulano, com meu vizinho, com uma pessoa conhecida da minha família. Então, assim, para aquelas pessoas é algo presente, é algo que é real, é algo sim. que acontece. Então, assim, eu acredito que o Cabeça de Cuia seja um ser encantado. Eu só não sei bem essa questão aí das 7 virgens e tal. Eu acho que torna a coisa muito mais pesada, né? Porque entra aí questão de estupro e aí a coisa vai realmente tomando uma proporção muito mais séria, muito mais pesada. Mas eu acredito sim que o Cabeça de Cuia deve existir e eu não conhecia a história, mas só de ter lido essa pauta, de ter conhecido, eu me sinto muito grata de ter conhecido essa criatura. E com certeza, se eu for tomar banho no Rio Parnaíba, eu vou pedir com licença a ele. Vou pedir permissão. Eu não me chamo Maria, mas eu vou pedir permissão para tomar um banhozinho, Por né? via das dúvidas, né? É sempre bom. Nunca se sabe. Pois é, pessoal, e assim, vendo a história de vocês comentando, isso me lembra o que Liz falou sobre os seres encantados, e assim, isso me lembra uma história japonesa de uma criatura chamada Kappa, que é uma criatura humanoide de pele escamosa, que habita as profundezas dos rios e mares do país. E a lenda também conta, a lenda japonesa conta, que sua descrição é bizarra e parece com uma tartaruga. Tem um corpo de homem, com altura mais ou menos entre 60 centímetros e 1 metro. No lugar das costas, ele tem um casco. Na boca, ele teria um bico com uma poderosa mandíbula. Nos pés e nas mãos, barbatanas. E acima da cabeça, uma espécie de prato ou recipiente raso chamado de sara, usado em terra firme para guardar a água, que é a sua fonte de poder e força sobrenatural. E, inclusive, seria o Cabeça de Prato cabeça de prato, do Japão. Gostei. Seria o cabeça de prato. E a cultura japonesa, ela é tão forte nessa questão de educação que eles têm uma questão de, pra você derrotar, e aí não tem sobre isso, como você derrota o Cabeça de Cuia, né? Se você vê, fudeu, corre. Nada e lute pela sua vida. Você só tem que estar atento pra ele não lhe pegar de surpresa. Que é o que ele faz, né? Exato. E assim, na cultura japonesa também tem a forma como você derrotar o Kappa. E não existem só um Kappa, né? Existem capas, que eles são como se fossem deuses, como se fossem encantados. Criaturas, que a gente tem aqui, né, da natureza, assim. que a gente tem aqui no Brasil, né? E aí, tipo, pra você derrotar esse Kappa, você teria que se curvar, como se estivesse saudando ele, que eles se curvam lá no Japão, né? Pra cumprimentar. E aí, quando ele se curva, a água que tá no topo da cabeça cai. E ele perde o poder sobrenatural. Sério, velho? Sério. Eu não fazia ideia disso. Que massa essa história. Gostei. Pois é, assim, aí eu fiquei pensando, né, sobre... E é um ser que vive no rio, Nas também, águas né? dos mares, Também afoga as pessoas, Também né? afoga as pessoas. E tem a parte bizarra, né, do Kappa, que eu não quis comentar, acho que vocês não sabem, que ele pega a sua alma pelo cu. Ele afoga você. Calma, o Kappa seria
o cabeça de prato chupa-cu do Japão. Exato. Exato. Aí quem for expert aí na cultura japonesa, perdoe aí qualquer besteira que a gente esteja falando aqui, né? Pode ter certeza que não é por maldade, gente. Não é, pelo amor de Deus. É só um pensamento, assim, tipo uma coisa que a gente trouxe, uma analogia, porque eu vi, quando eu tava pesquisando sobre o Cabeça de Cuia, pessoas comentando, olha, lembra o capa. Uhum, Tá entendendo? Sim. Eu lembrei aqui, tipo, eu falei aquela frase lá no começo, meio rindo, mas, tipo, essa questão da maldição da mãe, maldição de mãe, ser algo muito forte, ser algo que pega mesmo, sabe? Eu achei isso muito interessante dessa lenda. Foi a primeira, assim, que eu vi que tem a maldição da mãe. O peso da maldição da mãe, das palavras da mãe, que diz assim, praga de mãe pega. Praga de mãe pega. É. Tipo, se a sua mãe fala, não vá fazer tal coisa e você faz, acontece uma besteira. Tipo, eu lembrei do acidente que a gente sofreu na estrada, vindo de Recife para Caruaru, que a minha sogra, ela falou pro meu esposo, olha, não vão hoje não, fica, vai que tem um animal na pista. Ela falou, minha gente. Sério, eu não sabia desse detalhe, não. Ela falou. E aí a gente vinha, como a gente sempre vem, na velocidade de sempre, a gente não estava tão rápido assim, até porque se a gente tivesse rápido demais, a gente teria morrido. Mas a gente topou com 2 cavalos no meio da pista e a gente bateu em um deles. Nossa, eu não sabia dessa história. A gente bateu num dos Eu cavalos. sabia do cavalo, eu não sabia do comentário Foi horrível e minha sogra falou, não vão não, porque... Ela falou assim, aquela coisa, não vão, quando a gente já estava se despedindo. Não vão, deixa pra ir amanhã. Vai que tenha bicho na pista essa hora, tá escuro, não vai não. E a gente foi. Dito e feito, hein? Ai, gente, eu tô dizendo maldição de mãe. Não que minha sogra tenha jogado uma maldição, mas assim, a palavra, né? Ou o pressentimento de algo isso. que a mãe sente, não esse à toa, poder né? que a mãe tem, né? Que é colocado, assim, eu acho muito massa. Massa, realmente. Entendi, Liz, massa. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu tendo a enxergar as coisas... Eu tento trazer para um aspecto científico, né? Uma coisa Mas que a você gente possa... não pensa. Mas claro, Essas com coisas certeza, também. com certeza. Vai que, né? E científico no sentido de alguém que, assim, acredita e não tem medo de dizer que acredita na presença de seres extraterrestres, entendeu? Eu acredito, sim. Mas eu digo assim, científico nesse meio. Mas, tipo, quando você extrapola essa atmosfera aí, você pode chegar a muitos elementos que estão presentes aí nessa história que não vêm do nada. Por isso que eu acho que aconteceu de fato alguma coisa. Inclusive o fato de ser 7 Marias virgens, né? Porque será que Crispim não era apaixonado por uma Maria? Tá entendendo? Isso. E aí a história foi se construindo em cima do símbolo do número 7, que a gente sabe o fato que tem... dele ter chegado ao ponto de matar a mãe, né? Isso. O que ele estava passando, né? O contexto de fome que tu falou, como isso atinge a gente psicologicamente. Como era Crispim, como estava a cabeça desse ser, né? De uma pessoa que viveu ali, não é romantizando não, mas é Sim. tentando entender, né? De uma pessoa que estava ali em 1800, nas margens do rio Parnaíba, nem se falava em Teresina na época, entendeu? Então, é todo um contexto de um país que ainda estava se desenvolvendo. Uhum. E havia muita miséria, havia muita desigualdade e também havia muito misticismo ali, né? Muito imaginário que já estava sendo construído. A história da mãe, do matricídio, do ser fantástico que vive nos rios, etc. Eu só ia dizer que, assim, parece que Crispim nasce num contexto de Brasil desequilibrado. O investimento, ele era onde? Ele era no sul. E aí, é fruto. É como se ele fosse fruto dessa época, né? Essa história é fruto dessa época. A própria história, a própria visão machista e patriarcal, misógina, né? Acho que não é nem machista e patriarcal, sério, é misógina. Porque tem um desdém pela figura feminina. Isso. Né? Tanto da mãe quanto das Marias. Quanto das Marias, tá exato. entendendo? Tem muito a ver com assim, né? Se a gente para pra pensar, com a mentalidade que existia na época.
A história não veio do nada, esse é o ponto. A história acho que veio sim de algum lugar. Agora, o que isso se tornou, né? Se foi um ser encantado, O que eu aprendi com essas coisas foi não dá pra brincar. Eu não quero pagar pra ver, vocês querem? Eu também não quero, não. Sempre Sempre com muito respeito, mas você fica naquela, mas ao mesmo tempo, cara, aí. Inclusive, Liz comentou e eu nem sabia, talvez até o ouvinte não sabia sobre o que são seres encantados, né? E aí fica aí o convite pra gente fazer um próximo episódio sobre encantados. Eu acredito. Porque, querendo ou não, a gente fala muito sobre ele. A gente vai falar muito sobre eles aqui no podcast. A gente costuma usar o termo lenda, folclore, mas para alguns povos os encantados são reais. Então, eu acho que a gente poderia ser um próximo episódio aí, a gente falar sobre o que são, né, esses encantados. Encantados, com certeza. E aí, ouvinte, você sabia o que era um encantado? Comenta aí no nosso Instagram. Então, galera, considerações finais. Onde é que a gente chega depois de todo esse apanhado histórico aqui, social, sobre a lenda do Cabeça de Cuia? O que é que vocês acham? Qual o apanhado que vocês fazem de tudo isso? Olha, eu vou repetir. Vou pedir licença antes de entrar no rio. Cuidado aí. Eu já não gosto muito de tomar banho em rio. Eu acho um lugar... Eu sou a menina do mar. Sou filha do oceano. Eu não sou muito fã do rio, não. E tu, Neto, o que é que tu acha? Eu com certeza vou pensar 2 vezes antes de entrar no Rio do Poti, né? Ali. Eu só consigo pensar numa mescla entre, de fato, aconteceu algo em 1800 por ali. Houve um matricídio de um rapaz chamado Crispim, no Nordeste muito seco e faminto. As pessoas pegaram essa história e juntaram com histórias de jacaré, juntaram possivelmente com histórias de aliens que podem ter acontecido ali. Avistamentos estranhos. E assim, fica mais pra frente pra gente ver sobre esses casos que acontecem ali, né? Nesse setor. E aí, assim, eu só termino pensando com uma coisa, mais uma vez. Liz comentou sobre o caso de Comadre Flozinha, vocês comentaram sobre mães e o poder da mãe, o poder da palavra da mãe. E eu cresci com a minha mãe dizendo muitas coisas assim, tipo, coisas como ela não gostava de assobio. Não gostava que ninguém assoviasse. Então, o que é que ela fez? Ela dizia pra gente que fazer isso chamava cobra. Então, vai se criando uma coisa ali no imaginário. Vai criando uma mística, né? Você vai juntando uma coisa com a outra, né? Exato. E aí, assim, eu acredito que as mães da época, elas talvez estivessem tendo ataques de jacaré, talvez estivesse tendo alguma coisa acontecendo ali, e elas usaram, olha, cuidado, lembra de fulano que matou ciclana, agora, tipo, ele virou um ser mitológico, etc, e que, tipo, ele pode pegar você ali no rio, tá entendendo? É uma possibilidade que seja um ser encantado, existem muitas coisas, tá entendendo? É uma possibilidade também que seja um alienígena e etc. Mas eu só consigo pensar nisso, eu acredito que é uma mistura, sabe, um mix de fatos que foram acontecendo e foram se juntando, dando criação a essa história que a gente tem aí no nosso imaginário popular e que deu origem a obras maravilhosas de HQ, romances e possivelmente, quem sabe, aí no futuro, um filme, né? Alguém faça. Quem faz cinema, por favor, faça um filme do Cabeça de Cuia. Comece a pensar nisso com carinho, porque vai ter gente querendo assistir, viu? Total. Uhum. Eu vejo também, assim, dessa forma. Eu confesso que eu não tenho, assim, uma conclusão definitiva. Não consegue bater o martelo, né? Não, eu também não. Nem não consigo. Também a gente não consigo. O que eu sei é, a lenda é real, existe toda uma cultura já de muitas gerações, de décadas, mais de século, que vem perpetuando essa história, ou seja, existe uma realidade nisso. Aí a gente pode associar a certas coisas que a gente pode, como tu falou, como o Luiz falou de Comadre Flozinha, da cobra, né? De tipo assim, pode ser que tenham casos de afogamentos constantes ou tiveram em alguns momentos, em momentos de cheias, como em algum momento da pauta, né? Das enchentes,
que eles eram mais presentes. Então, criou-se uma associação com alguma coisa que foi vista, que aconteceu de fato, com uma história que já tinha acontecido ali, com situações do cotidiano, tipo isso. Gente se afogou no rio, o rio estava cheio, então, eita, meu filho foi nadar lá e quase se afoga, enfim. Então, você começa a construir certas narrativas que envolvem o que já está presente ali. No caso, uma lenda e de uma história que talvez tenha existido. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? Eu acho que a lenda é real. Agora, o ser existe de forma assim, né? É um ser encantado. Eu não sei, eu realmente não sei, porque eu não sei como é que funcionam os encantados. Eles estão associados a um lugar específico, sabe? Eu teria algumas perguntas para fazer, mas é uma perspectiva assim que, pô, eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? Eu queria dizer uma coisa também, que é o seguinte, quando tem cheia aqui, eu já vi casos de aparecer jacaré. Só pra complementar, né, o que eu tava dizendo. E aí, tipo, quando tem uma cheia, aparece um jacaré. E, possivelmente, quando teve uma cheia lá, aumentava esses casos de avistamento de jacaré, algo se movendo no... Mas isso aí não responde o caso do fogo, né, da cabeça de cuia. Isso, por que é que é um seco cabeçudo? Por que essa representação? Aí você pode associar, pode até ser um chapéu de pescador. Tá entendendo? Existem possibilidades. A gente pode aqui, tá entendendo? É verdade, chapéu de cuia, cabeça de chapéu de pescador. Só que na lenda não se fala em chapéu, se fala na cabeça de cuia. É desproporcional. Tem um formato muito grande, é desproporcional ao corpo, né? Então você pode sim, né, fazer algumas leituras aí que podem se aplicar, podem explicar em alguma medida, né, alguns aspectos da lenda, mas fica o mistério. Então, galera, é isso. Se você chegou até aqui, a gente agradece de coração por estar acompanhando a gente aqui nesse episódio, nessa conversa sobre esse mistério envolvendo cabeça de cuia, essa criatura fantástica que inspira medos e reflexões. É isso aí, gente. Valeu, hein, por terem ouvido a gente até aqui e a gente aguarda vocês no próximo episódio. É isso aí, valeu, pessoal. Um abraço pra galera de Teresina, Piauí. Tamo junto. Um cheiro pra vocês. Um cheiro pro Piauí. Cheiro e outra. Se vocês tiverem histórias do Cabeça de Cuia, de gente que vocês conhecem, que ouviu de repente, manda pra gente que a gente tá bem interessado em saber mais de perto, viu? Essas histórias. É isso aí, galera. Valeu demais, hein? Até a próxima. Valeu. Valeu. Cheiro. Cuidado. Cheiro. Valeu, cuidado pra entrar no rio. É isso aí.